Porrada neles. Será que essa declaração do Rafinha mostra que ele foi longe demais? Que ele passou de todos os limites, que ele incitou a violência, segundo alguns jornalistas ou algumas pessoas tão puras e tão sérias? Ou será que ele apenas representou o torcedor brasileiro? Que ele representou aquele que quer ver a seleção brasileira com garra? Pelas declarações das redes sociais, pela repercussão dessa fala, mostra quem realmente está certo nessa história. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda. Em entrevista à Romário TV, aliás, que o Romário ele se mostra ser um grandíssimo entrevistador, porque toda entrevista que ele faz, ele consegue deixar o seu convidado numa saia justa, e isso repercute pra caramba. O Rafinha, junto com outros jogadores da seleção brasileira, em frente ao Romário, a figura como Romário. O Romário vai lá e faz a seguinte pergunta: e contra a Argentina, nosso maior rival, é porrada neles? O Rafinha, olhando a figura como o Romário na frente dele, vai lá e responde: sim, é porrada neles. Se tiver que dar dentro de campo, a gente vai dar. Se tiver que dar fora de campo, a gente vai dar. Vou fazer gol, vou fazer o inferno com eles. E aí isso repercute pra caramba. E é claro que, você se tratando de Brasil e Argentina, pela rivalidade histórica e principalmente pelo momento das duas equipes, isso vai repercutir. E se tratando de mídia argentina, como ela entendeu e ela absorveu essa fala do Rafinha, é óbvio que criou um ingrediente no jogo a mais do que se esperava. Você já vê declaração do Diário Olé, falando: Otamendi, Lisandro Martinez, vocês já sabem o que fazer. Fotos do Di Maria colocando a cotovelada do Otamendi no jogo da outra eliminatória, quando o Otamendi deu em cima do próprio Rafinha, jogando em Rosário, na Argentina, que inclusive causou sangramento. Você não viu ninguém falando em relação a isso, não na mesma proporção. Pelo contrário, você viu uma exaltação da mídia argentina em cima desse lance. Não só porque eles gostam do esporte de contato físico, mas eles entendem que os seus atletas, dando sangue dentro de campo, e principalmente machucando seu rival, é sinônimo de raça. O povo argentino em si, eles entendem dessa forma. E aí você já vê que criou um caldeirão. Por quê? Porque o jogo em si já estava um pouquinho defasado em questões de audiência por causa da ausência de Messi e Neymar. Quando você não tem os melhores jogadores do seu time, é claro que perde um pouco de interesse. Mas a declaração que o Rafinha deu repercutiu no Brasil, repercutiu na Argentina, repercutiu na Espanha, na Inglaterra, no mundo todo. Criou-se um outro ambiente que talvez o jogo em declarações normais não teria. Então realmente criou algo que as pessoas agora querem ver. Pois o Rafinha ele mostrou muita coragem do que ele disse. Você está se tratando do seu maior rival, jogando na casa deles. Eles sendo campeões do mundo. E dois, a seleção brasileira não está tão bem assim. A seleção brasileira não vem jogando bem. Para falar que vai dar sangue no olho, que vai dar porrada se tiver que dar, para cima da Argentina, atual campeã do mundo, jogando em casa, podendo conquistar sua vaga nas eliminatórias, na próxima Copa do Mundo apenas com um empate, é muita coragem do Rafinha. E aí você já vê que dentro do Brasil já há duas vertentes do que foi falado. Tem sempre aqueles que dizem que ele foi longe demais. E tem outros que falam que, caramba, ele nos representou. E a gente se tratando de Brasil e Argentina, sempre é um ambiente muito intenso. Porque segundo a FIFA, Brasil e Argentina é um dos jogos que mais tem faltas no mundo. Só na final de 2021 teve 41 faltas da Copa América. E sempre quando essas equipes se enfrentam, a média de falta é de 22. A gente está falando do jogo de seleção de 22. Fora que você carrega todo um peso de um histórico desse confronto, que já teve grandes confrontos como a final de 82, como o jogo da Copa de 82, como o jogo da Copa de 90,
Aquele jogo de 2005 inesquecível, a Copa América de 2004, então tem todo esse ambiente. Agora, a gente precisa separar em partes aqui. Sempre tem aquelas pessoas que falam: "Não, não deveria partir para esse lado, não deveria falar dessa forma". Analisando esse ponto, quando você pega essas pessoas que dizem isso, são os mesmos que reclamam que a seleção brasileira não tem raça, que a seleção brasileira não tem coragem, que não tem mais jogador raiz como antigamente. Mas isso não é uma declaração de um jogador raiz? Vamos supor que fosse o Rafinha entrevistando o Romário. O Rafinha entrevistando o Romário, ele falaria: "Ô Romário, nosso maior rival aqui, você vai enfrentar. O que que você vai fazer dentro de campo?" Sabe o que o Romário falaria? "Porrada, não vou fazer gol. Toca em mim que eu vou fazer gol, eu vou resolver o jogo." E sabe o que acharíamos? Do caramba. Por quê? Porque é a figura como o Romário. Agora, quando o Rafinha me dá essa declaração, muitos já acham que é uma violência, é preciso pegar, de fato, a fala que ele diz. Quando você pega e vê, de fato, o que que o Rafinha disse sem só olhar o texto, ele quis dizer: a gente vai guerrear dentro de campo. A gente vai dar o nosso sangue dentro de campo, a gente vai ganhar deles lá. Mesmo estando num momento ruim, a gente vai ganhar deles lá. Porque esse é o Brasil. Se eles vierem pra cima da gente, a gente vai pra cima também, não vamos afinar. Se tiver briga fora de campo que eles causar, a gente também vai pra cima, porque a gente não vai afinar, a gente não é frouxo. É isso que ele quis dizer. E boa parte das pessoas entenderam isso e gostaram da declaração do Rafinha. Porque, repito, o que mais acontece nos últimos anos são declarações de jogadores completamente que aparentam estar coniventes com o resultado, que mostram uma certa indignação, mas que não tem uma certa certa vontade ali. É o que aparenta para vários torcedores. E eu, sinceramente, gostei muito da declaração do Rafinha. É claro que entre você dizer e fazer dentro de campo existe uma distância, que agora o Rafinha vai ter que ir lá e colocar isso à prova. Cada disputa de bola do Brasil dentro de campo vai ter que ser disputada como se fosse o último prato de comida. O Brasil não está bem assim nas eliminatórias. Ele está em quarto nas eliminatórias. A Argentina precisa de um ponto. E mesmo sem o Messi, eles são um bom time e mostraram isso contra o Uruguai. O Scaloni poupou o Depou para poder pegar o Brasil. É um meio-campo forte, de pegada. Se o Brasil não disputar cada palmo de campo como se fosse um prato de comida, vai ficar difícil. O Vinícius Júnior vai enfrentar um ambiente onde ele claramente passa por isso na Espanha, que é um ambiente hostil, torcida pegando no pé. É muito do que ele enfrenta contra o Atlético de Madrid, jogando na casa do Atlético de Madrid pela cabeça do Real Madrid. É isso que vai acontecer. Só que num ambiente pior, porque você está representando a camisa da maior seleção do mundo contra o seu maior rival jogando na casa dele. Então era isso que o Rafinha quis dizer, em questão de luta, em questão de brigar, de vencer. Aí sempre tem aqueles que falam que não deveria, que deveria ser conivente. Aí eu te pergunto, onde estavam essas pessoas quando o Otamendi deu uma cotovelada no Rafinha? Será que eles abominaram isso da mesma forma como falam do Rafinha agora? Por que que o brasileiro sempre tem que ser visto como um passivo? Por que que o brasileiro sempre tem que ser visto como um acalentador das coisas? Eu sei que o nosso povo, historicamente, ele gosta de abraçar certas situações. Mas por que que no futebol ele tem que sempre ser assim? Não. Existe uma grande diferença entre aquilo que você pensa e você fala dentro da sala de redação, do que acontece dentro de campo. O bicho tá pegando. É clássico, é guerra. E guerra eu não digo de uma batalha campal, é claro que não, a gente não tá pregando violência. Mas a gente está falando sobre jogadores honrarem aquilo que é de fato a seleção brasileira. Eu gosto do grupo da seleção brasileira, acho que tem bons jogadores e tem sim, mas quando você assiste o jogo, você tem uma certa compreensão de que
tá faltando aquela chegada, tá faltando aquele algo a mais que faz com que nos aproximemos da seleção brasileira. E isso agora pode acontecer. Entre a fala no Rafinha tem uma coisa e as atitudes tem outras. Vai ter que provar isso dentro de campo. O jogo ganhou um ingrediente que talvez não ganharia se tivesse em outra situação. E agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer no Monumental de Nunes. Like no vídeo, deixe a sua inscrição no canal. Eu quero saber o que você acha, deixa nos comentários também. E nos vemos na próxima. Tchau!